No vídeo de hoje iremos falar sobre a segunda maior economia do planeta e também país mais populoso. Nós vamos falar sobre a Revolução Comunista na China. Então fique com a gente, compartilhe com os amigos, clique no sininho para ser avisado sempre que tiver um material novo e segue em frente. A Revolução Chinesa de 1949 consistiu basicamente em ato revolucionário responsável pela ascensão dos comunistas ao poder na China. Os comunistas na China eram liderados por Mao Tse-tung e, após anos de guerra contra o Partido Nacionalista, conseguiram tomar o poder e assim deram início a um processo de transformar a China em uma nação comunista. A ascensão dos comunistas ao poder na China só foi possível após um longo processo de disputa pelo poder na década de 1920. De qualquer forma, é importante analisar outros processos que antecederam naquele país desde o início do século XX. A China, no começo do século XX, era uma nação governada por uma monarquia. E seu território havia sido invadido por uma série de potências estrangeiras durante o período neocolonialista. A presença estrangeira na China motivou o crescimento de movimentos nacionalistas, que desde o século XIX atuavam no país promovendo revoltas. Corre, negada! Vamos expulsar esse povo de fora tudo daqui! Com a virada do século, o nacionalismo chinês cresceu e, a partir da Revolução de 1911, ou Revolução Xinhai, que é como ficou conhecido, a dinastia Manchu foi destituída, o que colocou fim na monarquia chinesa. Com a queda da monarquia, a China foi transformada em uma república e foi formado um governo provisório em torno de Sun Yat-sen, que era o grande nome do nacionalismo naquela época. Esse governo provisório teve o poder transmitido para Yuan Shikai em 1912. E o governante chinês foi o responsável por uma tentativa de restauração monárquica entre 1915 e 1916. Esse período de 1916 e 1927 foi marcado por uma série de movimentos separatistas na China. Diferentes províncias no interior da China lutavam pela sua independência. Nesse período, formaram-se diferentes zonas de influência sob comando dos senhores da guerra da China, que eram chefes militares que exerciam um poderio nesses locais. Aqui quem manda sou eu, tá ok? Aqui quem manda sou eu, tá ok? Nesse contexto, uma grande força começou a lutar contra esses senhores da guerra para garantir a centralização do poder na China. O Partido Nacionalista, também conhecido como Kuomintang. Uma curiosidade: se todos os chineses resolvessem tomar café, em uma semana acabaria o café do planeta. Um outro fator que causava grande incômodo nos nacionalistas chineses era a presença de forças estrangeiras. Que eu não saio, que ninguém tira, que eu não saio, que ninguém tira. Enquanto tudo isso acontecia no território chinês, outra força despontava naquele país: os comunistas. O fortalecimento dos comunistas na China foi inspirado pelo sucesso dos bolcheviques na Rússia em 1917. E o fortalecimento do comunismo chinês teve ligação direta com o fortalecimento do operariado chinês. E por causa do fortalecimento do comunismo na China, foi fundado em julho de 1921 o Partido Comunista Chinês. Originalmente era formado por 57 membros e levantaram a bandeira de organização do operariado. E entre esses 57 membros estava Mao Tse-tung, nome que foi fundamental para o sucesso do partido nos anos seguintes. Após a fundação do PCC, primeiro comando da capital, brincadeira, Partido Comunista Chinês, nos primeiros anos, a relação desse partido com o Kuomintang até que foi pacífica.
principalmente por causa da mediação da então recém-formada União Soviética, que fornecia armas para os nacionalistas que guerreavam contra os senhores da guerra. Com isso, os comunistas foram aceitos nos quadros dos nacionalistas, mas estavam submetidos a Sun Yat-sen, que era líder do Kuomintang. Essa atitude paradoxal do governo da União Soviética em apoiar os nacionalistas e deixar os comunistas submetidos aos nacionalistas é explicada pelo fato de que Stalin acreditava que os comunistas chineses não estavam preparados para fazer a transição do país ao socialismo e que naquele momento precisavam se preocupar apenas em garantir a soberania do país e, por fim, as interferências estrangeiras. A relação entre nacionalistas e comunistas alterou-se a partir do momento em que Chiang Kai-shek assumiu o poder do Kuomintang em 1925. A ascensão de Chiang ocorreu após a morte de Sun Yat-sen, e Chiang liderou os nacionalistas na luta contra os senhores da guerra. Entre 1925 e 1927, essa luta dos nacionalistas contra os senhores da guerra ainda contou com o apoio da massa comunista. O fortalecimento do comunismo, principalmente nas grandes cidades chinesas, forçou Chiang Kai-shek a tomar algumas medidas para reprimir o crescimento dessas forças. Sei não, viu? Esse pessoal tá crescendo ali, tá crescendo lá, tá crescendo acolá. Eu preciso resolver isso. Essa repressão manifestou-se a partir de ações do Kuomintang, agora em aliança com os senhores da guerra, contra os comunistas. E isso fez ser deflagrada uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas. É guerra, direita, esquerda, guerra, mata, vamos tomar o poder, mata, mata. A luta organizada pelos comunistas contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek acontecia a partir de levantes urbanos e guerrilhas formadas nas zonas rurais. Chiang colocou o combate contra os comunistas como prioridade de seu governo e mobilizou forças gigantes para reprimir e perseguir comunistas. A perseguição forçou os comunistas ao recuo para evitar a aniquilação perante as forças nacionalistas. E isso ficou conhecido como Longa Marcha, e aconteceu entre 1934 e 1935. As forças comunistas fizeram um percurso de cerca de 10.000 quilômetros, saindo das regiões de Jiangxi e Fujian e se estabelecendo em Yan'an. E a Guerra Civil Chinesa foi parcialmente suspensa por causa de um inimigo comum que ameaçava tanto comunistas quanto nacionalistas, que eram os japoneses. O Japão, nesse período, década de 1930, possuía um governo alinhado à extrema-direita e era extremamente militarista e alimentava ambições imperialistas sobre as regiões vizinhas. A China era alvo do imperialismo japonês desde o final do século XIX. As ações do Japão em relação à China tornaram-se ainda mais contundentes, sobretudo com a invasão da Manchúria em 1931. A crescente hostilidade do Japão à China deu início a um conflito quando o Japão declarou guerra à China em 1937. Isso marcou o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Mesmo com a Guerra Civil tendo sido interrompida por conta da ameaça japonesa, é importante pontuar aqui que ainda assim houve pequenos combates entre nacionalistas e comunistas. Mesmo porque eles sabiam que esse conflito iria continuar após a derrota japonesa, e manter o adversário enfraquecido era fundamental para uma vitória futura. Após a derrota japonesa em 1945, os líderes dos nacionalistas e comunistas, Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, reuniram-se para negociar a formação de um governo conjunto na China. As negociações, no entanto, não tiveram sucesso, pois Chiang exigiu o desarmamento total das milícias comunistas, o que foi rechaçado por Mao. O fracasso das negociações resultou na retomada da Guerra Civil na China, e Chiang foi fortemente apoiado pelos Estados Unidos. O que ele não sabia era que os comunistas haviam sido extremamente fortalecidos entre a população camponesa no interior da China. A luta contra os japoneses e a implantação de medidas revolucionárias para garantir acesso dos camponeses à terra
trouxeram apoio maciço aos comunistas. Ao todo, somando as forças de guerra entre soldados bem equipados e milicianos, os comunistas possuíam uma força que superava 10 milhões de pessoas. É gente pra caralho, velho! Essa segunda fase da Guerra Civil Chinesa estendeu-se de 1946 a 1949. Aos poucos, os comunistas foram impondo seu domínio sobre o interior da China e reduzindo o poder dos nacionalistas às grandes cidades. Em 1949, Chiang Kai-shek, os nacionalistas e a alta burguesia da China abandonaram o país e partiram em direção de Formosa, o que é a atual Taiwan. Em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China. E as medidas que transformaram a China em uma nação comunista começaram a ser realizadas a partir deste momento. Antes de terminar, eu quero deixar aqui um abraço para o meu primo Douglas, que é um dos inscritos no canal também, cidadão do mundo, que está sempre apoiando a gente nos nossos projetos. Também deixar um forte abraço para o meu filho Albert, do canal do 0 ao 1000, tem produzindo um conteúdo muito engraçado lá. E eu sugiro para vocês até passar uma passadinha lá para dar uma olhada como é que tá os negócios, beleza? Forte abraço, tamo junto aí, a gente se vê nos próximos vídeos.